Capítulo 258, 31. Persistência de dados com Sclit em Flutter. Inserção de dados. Persistência de dados é uma parte crucial de qualquer aplicativo. No Flutter, uma das maneiras mais eficazes de realizar isso é usando Sclit. Sclit é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional que é incorporado em um aplicativo. Ele permite que os desenvolvedores armazenem, recuperem e manipulem dados de forma eficiente e segura. Neste capítulo, vamos nos concentrar na inserção de dados usando Sclit em Flutter. Vamos começar com a instalação e configuração do plugin Sclit, e depois passar para a criação do banco de dados e tabelas. Finalmente, vamos discutir como inserir dados na tabela Sclit. Instalação e configuração do Sclit. Para começar a usar Sclit em Flutter, primeiro precisamos instalar o plugin Sclit. Adicione a seguinte linha ao arquivo pubspec.yaml do seu projeto: pri maior que, dependências, scflit, ani, menor que barra pri maior que. Depois de adicionar a dependência, execute o comando flutter packages get no terminal para instalar o pacote. Agora estamos prontos para começar a usar Sclit em nosso aplicativo Flutter, criando o banco de dados e tabelas. Antes de podermos inserir dados, precisamos criar um banco de dados e uma tabela. No Sclit, um banco de dados é simplesmente um arquivo no sistema de arquivos, e uma tabela é uma estrutura dentro do banco de dados que contém linhas de dados. Para criar um banco de dados, usamos a função OpenDatabase do Sclit, que retorna um objeto database. Esta função aceita um caminho para o arquivo do banco de dados e uma função de callback onCreate, que é chamada se o banco de dados não existir. A função onCreate é onde criamos nossas tabelas. Para criar uma tabela, usamos a função execute do objeto database, que aceita uma string SQL. Aqui está um exemplo de como criar um banco de dados e uma tabela. Pri maior que, var database igual ao white open database path, version 1, onCreate, database db, int version, async, await db.execute, create table my underline table, id integer primary key, name text, ponto e vírgula. Ponto e vírgula, menor que barra pri maior que, inserindo dados. Agora que temos um banco de dados e uma tabela, podemos começar a inserir dados. Para inserir dados em uma tabela Sclit, usamos a função insert do objeto database. Esta função aceita o nome da tabela e um mapa de dados a serem inseridos. Aqui está um exemplo de como inserir dados em uma tabela. Pri maior que, int id igual ao white database.insert, apóstrofo my underline table. Name, Bob, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Neste exemplo, estamos inserindo uma linha na tabela apóstrofo my underline table com o nome Bob. A função insert retorna o id da linha inserida. É importante notar que a função insert só aceita dados que correspondem à estrutura da tabela. Se tentarmos inserir dados que não correspondem à estrutura da tabela, o Sclit lançará um erro. Conclusão: Sclit é uma maneira poderosa e eficiente de persistir dados em aplicativos Flutter. Neste capítulo, discutimos como instalar e configurar o Sclit, criar um banco de dados e tabelas, e inserir dados. No próximo capítulo, discutiremos como recuperar, atualizar e excluir dados do Sclit. Esperamos que você tenha achado este guia útil e que ele tenha lhe dado uma boa compreensão de como usar Sclit em Flutter. Lembre-se, a prática leva à perfeição, então continue experimentando e construindo.